viu, Alan? Acho que da sua parte não tem problema, né? Tá, Não, beleza. ok. Então, Tá bom. pode Pessoal, gravar. muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí para a nossa sessão de TG, do Eduardo Menezes, do Rodrigo. Eu agradeço a presença aí do Alan, que é engenheiro na Expressive Systems, né? Eu agradeço também a participação do professor César Marcondes. E agradeço o Rafael, o Major Rafael, que orientou também, junto comigo aqui, esse TG. TG, a apresentação, né, a defesa, então, tem 3 movimentos. O primeiro é a parte de exposição dos alunos. Conforme as regras do TG2, vocês têm até 30 minutos. Na sequência, a gente passa para a fase de arguição. A gente vai por volta de 20, 25 minutos no máximo. E, por fim, a gente delibera o resultado final. 60 minutos a gente conclui a sessão aqui. Perfeito? Então tá. Então, a tela já está compartilhada. Eduardo, Rodrigo, fiquem à vontade. A palavra, novamente, agradeço à banca. Meninos, a palavra de vocês. Okay. Então, a gente vai começar aqui dando uma rápida introdução, motivação sobre o nosso tema. Bom, como vocês devem saber, nós estamos presenciando a 4ª Revolução Industrial. A indústria 4.0, ela promete cada vez mais utilizar a internet das coisas, computação em nuvem, inteligência artificial, para melhorar processos industriais e até a produtividade das pessoas. Nesse sentido, a IoT se destaca, dado que há inúmeros indicadores, inúmeras estimativas indicando um crescimento muito relevante nos próximos anos. Isso pode ser explicado devido às inúmeras aplicações que a IoT podem ter, como desde na indústria, na indústria, casas inteligentes, carros inteligentes e por aí vai. Porém, esses dispositivos muitas vezes não possuem ou possuem poucos recursos com relação à cibersegurança. Tanto que a gente teve o Mirai, um ataque onde uma rede gigantesca de IoTs foram utilizados como botnet para realizar ataques de DDoS. E, ao contrário do que muita gente pensa, para resolver esse problema não é simplesmente adaptar o firewall do Linux, por exemplo, o NetFilter, e trazer para dentro de um microcontrolador. Porque muitas vezes esses chips têm pouquíssimo recurso computacional, enquanto o NetFilter, às vezes, e o Linux, inclusive o microlinux, precisa da ordem de megabytes para ser executado, muitos microcontroladores possuem centenas de kbytes de memória. Então, como um professor de Westminster falou, você não pode instalar um firewall no Baby Monitor de bebê, porque ele nem teria memória suficiente para isso. Então, com o intuito de criar um firewall leve que pudesse ser usado em diferentes aplicações, mesmo aquelas com pouquíssimo recurso computacional, a gente desenvolveu o WipeLite, um firewall leve para o Nutanix, comigo, eu e meu colega Rodrigo, sendo orientado pelo professor Lourenço e co-orientado pelo Major Rafael. Então, nosso objetivo aqui é discutir a implementação de um filtro de pacotes leve para um sistema operacional em tempo real, o Nutanix, baseado no firewall do Linux, o NetFilter, sendo capaz de filtrar pacotes TCP de ingresso através de regras compostas pelo IP porta de origem e destino, ou seja, 4-tupla, para o protocolo de rede IPv4. Então, para isso, a gente vai agora falar sobre os fundamentos, sobre a investigação, onde a gente decidiu fazer a interceptação e por quê, sobre como foi feita a implementação, qual arquitetura foi utilizada, alguns experimentos em um microcontrolador ESP32 e, por fim, as conclusões e trabalhos futuros. Então, começando pelos fundamentos, o principal deles, o firewall. Existem diferentes tipos de firewall. Um deles é um filtro de pacotes, que é um tipo relativamente simples de firewall, mas que já é capaz de permitir ou bloquear o tráfego de pacotes de acordo com a política pré-estabelecida. Então, foi esse tipo de firewall que a gente decidiu implementar. Dado isso, a gente teve que decidir em qual sistema a gente iria fazer. Após uma pesquisa, analisar alguns dos principais RTOS, a gente ficou na dúvida entre o Zephyr e o Nutanix. Como a gente não tinha experiência com embarcados, a gente queria aquele que tivesse uma melhor documentação, que, de alguma forma, a gente tivesse a menor curva de aprendizado possível para poder trabalhar nisso. O Zephyr tem uma ótima documentação, com bastante figura e UI muito legal, enquanto o Nutanix, às vezes, a gente teve que utilizar figuras ASCII para conseguir entender a arquitetura. Porém, o Nutanix tem algumas vantagens, dentre elas a semelhança com o Linux. Então, ainda que o Zephyr tivesse uma documentação que a gente considerava melhor, o Nutanix a gente podia usar o próprio código dele como documentação, os comentários e a semelhança com o Linux. Como, por exemplo,
ele tem compatibilidade POSIX completa, enquanto o Zephyr parcial. Então, ele utiliza a mesma biblioteca padrão do C, ele tem, lida com a operação de arquivos e diretórios FHS, ou seja, para Linux, para desenvolvedores de Linux, com certeza o Nutanix ele é muito semelhante, ajudou bastante a gente. Além disso, o Nutanix tem algumas vantagens se a gente comparar com o próprio Linux ou com o Micro Linux. Dado que a versão básica do Nutanix pode rodar com apenas 32 KB de memória. Isso pode não fazer tanta diferença em 1 ou 2 microcontroladores, mas quando a gente fala de centenas de milhares, uma rede de IoT, isso pode afetar diretamente nos custos. Além disso, ele tem uma licença permissiva, licença Apache. Ao contrário do Linux, que é GPL, ou seja, que obriga você a disponibilizar o seu código-fonte, a licença Apache não obriga isso. Então, aplicações, por exemplo, militares, onde geralmente os projetos são privados, poderiam extrair mais benefícios com o Nutanix nesse sentido. E agora, sobre os conceitos básicos do Nutanix, ele é um sistema operacional RTOS, Real Time Operating System. Ele é dividido em apps, onde ficam os aplicativos da user space, tal como Ping, mkdir, e o Nutanix, onde ficam os arquivos do sistema que compõem o kernel space. É bom entender essa divisão, porque a gente vai fazer uma aplicação para o app, um app que vai ser a nossa aplicação na user space, nossa CLI, e o Nutanix, onde vai ficar os nossos módulos. Agora eu vou falar um pouco da parte da investigação. O que acontece é que as primeiras investigações que a gente fez no nosso packet filter seria onde a gente vai interceptar os pacotes. A premissa inicial foi de que a gente interceptaria os pacotes nas camadas mais baixas. Então, por exemplo, a ideia seria que se a gente interceptasse na camada física seria melhor, só que no caso do Nutanix a gente conseguiu interceptar na camada de rede. Então, no caso do nosso packet filter, a gente começou o processo de investigação verificando essa arquitetura aqui que estava disponível na pasta net do Nutanix. Duas pastas chamaram nossa atenção, que é a netdev e a devif, por conta da descrição delas, que é Network Device Interface. E no caso dessa descrição chamou atenção para a gente porque a gente achou que todas as funções que estariam responsáveis pelo controle de rede estariam aí. Então a gente começou o processo de investigação e em dado momento a gente se deparou na pasta devif com o script IPv4 input. Chamou nossa atenção porque esse script IPv4 input a gente achou que ele faria o que a gente queria, que é fazer a destruturação do cabeçalho IP, que é onde a gente queria que o nosso filtro de pacotes atuasse, porque quando ocorre a destruturação porque a estruturação do cabeçalho IP ela ocorre na camada de rede. Então, nesse caso, a gente começou a estudar essa função, que ela é responsável por processar os pacotes, o IP, e a gente viu que ela era dividida em dois grandes blocos lógicos. A primeira parte do bloco é a parte responsável por fazer o sanitizing do pacote. Então, por exemplo, fazer checksum, verificar a integridade do pacote, se ele está corrompido. E a segunda parte era uma parte de encaminhamento. Então, logo depois que o processo de sanitizing é feito, o pacote é encaminhado para as camadas subsequentes. Então, por exemplo, camada de transporte. Nesse contexto, a gente decidiu que a gente iria interceptar os pacotes nessa função IPv4 input. A questão é como a gente vai validar se realmente toda vez que a gente envia um pacote, essa função é chamada. Para validar isso, a gente usou um debugger para ser chamado GDB, e o que a gente fez foi anexar esse processo do Nutanix. A gente estava usando o simulador do Nutanix, nessa época a gente ainda não estava simulando no hardware, e com o simulador do Nutanix a gente pegou e anexou o processo do GDB anexou o GDB ao processo do Nutanix e começou a debugar. A gente colocou um breakpoint no início dessa função IPv4 input e, para nossa surpresa, o que aconteceu foi que quando a gente fez um ping, a interrupção da execução aconteceu exatamente onde a gente tinha colocado o breakpoint, sinalizando que, de fato, toda vez que a gente viu o pacote, essa função é chamada. Então, nesse processo de investigação, a gente decidiu por colocar a nossa função que faria a filtragem dos pacotes exatamente entre
imediatamente posterior ao sanitize e imediatamente anterior ao encaminhamento dos pacotes. Então, no caso, a gente colocou logo acima dessa linha que faz o encaminhamento, e esse é um exemplo de um protótipo inicial do que a gente gostaria que fosse nossa função. Então, ela fica imediatamente anterior ao encaminhamento dos pacotes, verificando se eles são válidos para filtragem ou não. Bom, dado que agora a gente já sabe onde a gente vai fazer a nossa interceptação, a gente vai discutir como a gente estruturou o nosso farol. Então, primeiro a gente vai falar da inspiração. Ele foi inspirado no NetFilter. A gente olhou o farol do Linux e a gente percebeu que lá era dividido em duas partes, o iptables e o NetFilter. O iptables, ele tinha a missão de pegar a informação do usuário, ele era a user interface, e o NetFilter, de fato, de prover as APIs e fazer a filtragem. Então, a gente fez o IP-Lite e o NetFilter Lite. E a gente também se baseou na estrutura utilizada pelo NetFilter. A gente percebeu que era uma lista ligada, onde cada nó da lista ligada continha as informações das regras. Claro que aqui é algo bem mais complexo, com diversas aplicações, mas a gente conseguiu extrair daí a ideia central e fazer a nossa própria estrutura, onde cada nó, como eu falei, ele é composto pela 4 tupla, IP de destino de origem, porta de destino de origem é a regra. E com essa estrutura que a gente utilizou para fazer a nossa filtragem. Agora eu vou falar como que a gente popula essa estrutura, como que a gente recebe as informações, que é através do IP-Lite. Então, como eu mencionei, foi baseado no iptables, que é a CLI do Linux. Qual que é a ideia geral do IP-Lite? É pegar essa informação que o usuário entrega, que está em uma língua, como é que eu posso dizer assim, é entendível, e a gente transforma isso para estruturas do kernel, estruturas utilizadas pelo firewall. Então, primeira etapa, a gente faz o parser dessa informação, né, respeitando essa regra, e agora a gente tem que fazer essa conversão. Como que a gente faz isso? Isso aqui foi um processo de investigação. A gente percebeu que IPv4 ele tem que ficar nessa estrutura, e na DDR, a porta tem uma estrutura específica também. Então, para isso, a gente usou o InetPython para converter IPv4 para binário, né? Então, a gente conseguiu converter naquela estrutura desejada. E para a porta, a gente teve que fazer a conversão primeiro de string para unsigned long, e depois converter de host byte order para network byte order. E aí sim a gente conseguiu deixar numa estrutura compreensível para o kernel space. Então essa aqui é a parte que a gente faz o parser, e essa aqui é a parte que a gente usa o NetPython para fazer a conversão, e a questão das portas também, aquelas duas funções que eu mencionei para fazer a conversão. Então a gente chama aqui a nossa API, passando como parâmetro já convertido, e essa é a nossa principal função, digamos assim, o add rule, do ponto de vista da IP-Lite. Outra é o list all rules, que a gente, sim, basicamente, aqui, ó, como eu estou mostrando esse comando, a gente adiciona um comando, adiciona outro comando, faz um list all, a gente consegue listar todas as eras. Era como se fosse um add rule invertido. Do ponto de vista da IP-Lite, né, a gente chama uma função do kernel, aí o NetFilter Lite vai ficar responsável por criar uma tabela, percorrer a lista ligada populando essa tabela e retorna uma tabela. E o IP-Lite, então, fica responsável apenas por printar essas regras. Então, mostrando aqui, esse table é um ponteiro de ponteiro, ele vai receber um array de chars do NetFilter Lite, e com isso ele faz o print. A outra é delete all rules, que é para deletar todas as regras. Então, a gente fez aqui, ó, a gente adicionou uma regra, fez o list all para mostrar todas as regras, fez o flush all para deletar, list all, como você pode ver, não tem mais regras. Ela é do ponto de vista da IP-Lite, ela é bem simples, eu apenas chamo uma função usa uma API provida pelo NetFilter Lite. O NetFilter Lite vai percorrer toda a lista ligada, removendo os nós, e vai fazer com que a lista fique vazia. Então, bem simples do ponto de vista do IP-Lite. Agora eu vou falar um pouco de como que foi a implementação dos módulos do kernel space. O NetFilter Lite ele é uma aplicação que atua na camada de rede. Então, quando a gente tem um pacote que chega na internet, chega na interface de rede, ele sobe das camadas de física, enlace e depois para a camada de rede. E é exatamente na camada de rede onde o nosso filtro de pacotes atua. Então, nesse caso, a gente usou, por exemplo, aqui é uma simulação, então a gente tem o pacote chegando da rede, aí ele vai entrar na camada de enlace, subir até a camada
de rede, e na camada de rede ele vai ser interceptado. Quando ele for interceptado pelo nosso filtro de pacotes, todas as informações dele são batidas, é feito um match das informações com cada regra na chain rule, e no caso de ter uma regra em que o pacote não, que foi dado match, o pacote é dropado, caso contrário ele segue o fluxo normal, sai da camada de rede, vai para a camada de transporte, consequentemente até a camada de aplicação. Então esse seria o fluxo de um pacote com o nosso filtro de pacotes lá. No caso, a estrutura básica que a gente usa é a estrutura de chain rules. Essa estrutura de chain rules, ela é nada mais do que uma lista ligada, então a lista ligada é a estrutura de dados fundamental do nosso filtro de pacotes, é com ela que a gente armazena e compara as regras, e onde cada regra dessa lista ligada vai ser um nó com todas as informações da regra. Então, o tipo da regra, o endereço de IP e origem, o IP de origem e destino e a porta TCP de origem e destino, assim como uma referência para o próximo nó. A gente usa duas referências, a gente usa um ponteiro chainhead para apontar para o início da lista e um ponteiro que a gente usa o last rule, que é para a gente criar esse ponteiro para conseguir fazer adições nessa lista com complexidade de tempo constante. A gente também usa também um outro módulo, o NetFilter Initialize. O NetFilter Initialize ele é usado para inicializar essa estrutura de rede, essa lista ligada no nosso filtro de pacotes, e basicamente você cria um nó com uma lock e aponta essas duas referências para o nosso sentinela. A gente colocou essa função numa função chamada NetInitialize, esse foi um processo de investigação também no Nutanix. A gente usou um stack trace nessa função IPv4 input e verificou que nessa função NetInitialize ela era chamada na inicialização do sistema operacional e ela era responsável pela inicialização de todas as estruturas de dados de rede. Como o nosso filtro de pacotes é uma ferramenta, uma utilidade de rede no sistema operacional, a gente colocou a inicialização dele aí também. A gente tem a função addRule. A função addRule ela é chamada pelo IPLite no user space para quando a gente quer adicionar uma regra, e os parâmetros já convertidos para a estrutura do kernel, eles são criado um nó, esses parâmetros são colocados nele, então, por exemplo, os IPs, as portas, e esse último nó, ele é anexado no fim da lista ligada. Assim que é feito a adição de uma regra no nosso filtro de pacotes. Então, aqui é um exemplo, um desenho, então, essa regra é adicionada, e aí o ponteiro do last rule é atualizado para esse último nó que a gente criou. A gente tem a função também listall. A função listall ela é usada para listar todas as regras, como o Eduardo havia mencionado, aqui a gente está detalhando ela no kernel space. Então, a gente usa um ponteiro de char, que pode ser entendido em linguagem mais alto nível como um array de strings, e é exatamente isso que a gente queria, porque a gente quer colocar todas as regras no array e poder passar isso para o user space. Então, é criada essa tabela, e depois a gente percorre a lista ligada, chama dessa função getRuleInfo, que vai ser a responsável por pegar e passar essas informações da estrutura do kernel space para o user space, porque no IPLite, quando a gente vai adicionar uma regra, a gente pega essas strings e converte para estruturas de rede que vão ser entendidas no kernel. Como a gente agora quer passar essas regras do kernel para o user space, a gente vai pegar e fazer o processo inverso, então mudar de estruturas que são compreensíveis no kernel space para strings. Então a gente usa funções que são exatamente o contrário de funções que a gente usava. Por exemplo, a inet ntop, lá a gente usava a inet peton, que são funções contrárias. Então, ok. E a gente tem a função flushall. A função flushall, ela tem um uso bem simples também. Ela percorre a lista ligada dando free nos nós. Então ela vai deletando os nós, e aqui é um exemplo do algoritmo. O ponteiro current rule é onde dá o free, o head percorre referencia a próxima regra da que vai ser deletada, e ele vai fazendo isso até todos os nós serem deletados, e a gente tem um estado inicial quando a gente usa NetFilter Initialize, ou seja, um nó sentinela com as duas referências apontadas para ele. E esse aqui é a função cerne do nosso filtro de pacotes, porque ela que é responsável pela filtragem. Ela é a função que vai ser chamada quando a gente interceptar os pacotes naquela função IPv4 input. Essa função a gente passa como argumento
a referência do driver da interface de rede, e nessa referência a gente vai ter o buffer, onde vai estar localizado todas as informações do pacote. Então a gente pega as informações do pacote, como os endereços de IP e as portas, e a gente vai pegar essas informações e percorrer a lista ligada, comparando essas informações com cada regra. Caso haja um match, é retornado false, indicando que que o pacote é inválido, e caso ele percorra toda a lista ligada sem dar nenhum match, retorna true, indicando que o pacote é válido e ele não vai ser dropado. Aqui é um exemplo, então o pacote ele chega na camada de rede, e aí um ponteiro com essas informações vai passando por cada nó, no caso de achar uma regra válida em que deu match, o pacote é dropado. Aqui é onde a gente colocou na função IPv4 input, no meio após o sanitize e antes do forwarding, e é exatamente isso que é feito. A gente chama a função e coloca numa booleana se o pacote é válido. Caso ele não seja válido, ele é dropado. E agora eu vou fazer a parte de experimentos. O Eduardo vai citar um pouco antes qual microcontrolador foi usado. A gente usou um microcontrolador Realtek, e para fazer os experimentos, agora eu vou parar de compartilhar e o Rodrigo vai começar a compartilhar. Ele vai fazer agora, ele está com o controlador ali, vai fazer aqui demonstração rapidamente. Estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Show de bola. Então aqui a gente tem o nosso microcontrolador, um ESP32, é aqui onde o sistema operacional está carregado, e a gente conectou ele no Wi-Fi. Eu vou mostrar um pouco de como que é esse processo de configuração dele. Então, a gente tem aqui na Nutanix Space a pasta onde vai ter tanto a aplicação na pasta apps, quanto o sistema operacional com todo o kernel na pasta Nutanix. A gente vai entrar na pasta Nutanix e a gente vai primeiro fazer a configuração dessa placa. Então, para isso, a gente vai usar esse módulo aqui, ESP32 Dev Kit, que é exatamente, ele vai pegar e carregar todas as configurações da uma placa ESP32 para o Nutanix. Ele vai configurar o Nutanix para esse tipo específico de placa, usando a WAPI. A WAPI é uma API usada para a gente conseguir conectar essa plaquinha aqui no wireless. Então a gente vai fazer isso, ele vai fazer uma série de configurações, aqui não houve mudança de configuração, porque essas informações já estão carregadas na placa, e a gente vai, em seguida, configurar a placa, configurar o Nutanix, para a gente conseguir habilitar o nosso filtro de pacotes. Então a gente vai aqui nas aplicações, a gente vai em Network Utilities, porque o nosso filtro de pacotes é uma utilidade de rede, e a gente vai, por padrão ele vem desabilitado. A gente habilita o IP Lite, e depois a gente vem aqui em Network Initialization, WAPI Configuration, e aqui é onde a gente vai configurar as credenciais de rede. Então a gente coloca aqui o nome da rede, e a senha da rede também. E com isso a gente vai e salva, no caso eu não vou salvar porque já está tudo configurado, e em seguida, com todas as configurações feitas, a gente vai pegar e a gente vai carregar, a gente vai fazer o flashing na placa, ou seja, a gente vai carregar todos os binários que faz com make, e isso vai ser colocado na placa. Então esse processo eu não vou fazer porque essa placa já foi flasheada, e a gente agora vai usar o PicoCon. O PicoCon ele é basicamente um serializador de terminal, então no caso ele vai pegar todas essas informações serializadas e transformar numa CLI para a gente do Nutanix Shell. Então a gente consegue acessar aqui o Nutanix Shell na placa pelo terminal do computador. Então a gente pode ver aqui que a gente já está configurado aqui na Wi-Fi aqui dos deuses, e no caso a gente vai dar um renew aqui. Esse renew, a gente vai dar um renew nessa interface de rede para a gente fazer um DHCP request e conseguir pegar o IP. No caso já estava aqui, mas só para confirmar. Vamos fazer um teste aqui. Esse terminal aqui é um terminal Linux, essa aqui é a máquina que eu estou mesmo, o meu computador, e aqui a gente está na rede local com esse ping aqui. Eu vou enviar um ping para a plaquinha, que é esse endereço aqui, 048, para verificar se a comunicação está certinha. E a gente pode ver que as duas placas, a placa está conversando com o computador normalmente, e de forma bilateral, os dois estão conseguindo se comunicar. Agora que vai entrar a parte do nosso packet filter. O nosso packet filter ele vai conseguir interceptar as comunicações e bloquear elas. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vê que o computador está enviando o pacote de rede aqui para a placa. Então eu vou vir aqui e vou dropar todos os pacotes vindo do endereço de origem
926807. E olha, parou tudo. Parou tudo, ele não consegue mais enviar esses pacotes. Se a gente for e der um IP delete list all, a gente vê que a regra está aqui. Eu vou dar um flush all para deletar as regras e a gente vai ver que os pacotes voltaram a ser transmitidos. Ou seja, a gente limpou do kernel e ele conseguiu se comunicar imediatamente depois. Pode ver que teve uma perda de pacotes aqui, sinalizando que de fato houve bloqueio. E a gente dá um list all aqui e verifica que de fato a regra foi deletada das chain rules. Ok, essa é uma demonstração que a gente faz para mostrar que o nosso pacote ele pode bloquear, desculpa, o nosso filtro de pacotes ele pode bloquear dispositivos específicos que você não queira que se comuniquem. Por exemplo, esse caso aqui pode ser um caso em que você consegue prevenir ataques de DDoS, como o Eduardo vai mencionar mais posteriormente. Eu vou fazer só mais uma demonstração. Eu vou entrar nesse terminal aqui usando o Telnet. Telnet é uma ferramenta tipo de SSH para você conseguir se comunicar. E o IP dele é 48. E eu conectei aqui no Nutanix Shell. Vou fazer só um teste aqui para mostrar que realmente tá funcionando. Então eu criei essa pasta teste aqui, ela foi criada aqui. Agora eu vou bloquear essa comunicação. Eu vou dropar todas as comunicações que sejam com a porta de destino 23. E a gente vê que eu não consigo mais fazer nada aqui. Eu posso fazer qualquer coisa e eu não tenho resposta do lado do outro terminal. Então agora eu vou dropar essa comunicação. iptlite flush all. E a gente vai verificar agora que o buffer vai aparecer. 1, 2, 3 e... não apareceu. Eita, pera aí. iptlite flush all. Aí, apareceu, demorou um pouquinho, mas apareceu. Show. Então, é isso. Basicamente, a gente bloqueou um serviço que esteja rodando nessa porta. Isso aqui é um exemplo de como uma demonstração de como o nosso firewall funciona. Agora eu vou voltar para o Eduardo para a conclusão. Perfeito. Então, para a gente encerrar, está conseguindo ver minha tela aí, Rodrigo? Perfeito. Conclusões e trabalhos futuros. Como o Rodrigo mencionou, a gente acredita que o IP-Lite pode ser uma camada adicional de segurança em diversos tipos de aplicação. Possível uso poderia ser através da política Zero Trust, onde a gente coloca na whitelist hosts conhecidos e dropa pacotes de hosts desconhecidos. Assim, seria uma maneira de a gente lidar melhor com variantes Mirai, que utilizam vulnerabilidades IoT como botnets para fazer DDoS, e também melhorar como os IoTs lidam com ataques DDoS. Isso poderia ser utilizado em diversas aplicações IoT, uma delas, por exemplo, Xiaomi Vela, é um sistema feito em Nutanix, onde o IP-Lite poderia ser utilizado. O PX4 é um sistema que controla aeronaves não tripuladas e drones, que também usa Nutanix. É um lugar que ambos poderiam usar essa ideia do Zero Trust para melhorar a segurança. E a gente acredita nisso, afinal a gente teve reconhecimento da comunidade, a gente conseguiu a terceira melhor ferramenta no SBSeg, nosso artigo teve menção honrosa lá. E sobre trabalhos futuros, a gente está fazendo nossa contribuição open source para o Nutanix, a gente já está em processo de review, né? Aqui é a contribuição para o app, aqui é para o Nutanix, e a gente está recebendo bastante feedback lá, inclusive como o Nutanix é usado no Xiaomi, tem engenheiros da Xiaomi revisando, deram sugestões, como por exemplo adicionar syscalls, para a gente melhorar o isolamento entre o IP-Lite e o NetFilterLite. Então, esses aí vão ser nossos trabalhos futuros. A gente agradece a atenção de todos, muito obrigado, e a gente fica aberto para dúvidas. Excelente, pessoal. Parabéns aí pela apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Então, né? Deixa, de repente, a tela compartilhada, o Menezes, que talvez o pessoal vai fazer alguma pergunta, daí já usa por lá, né? Eu vou passar, vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou passar a palavra para o professor César Marcondes. César, fique à vontade. Vai, Lourenço. Obrigado, pessoal, pela apresentação aí, pelo trabalho. Desculpa eu estar atropelando, enfim, eu estou com uma restrição de tempo, então eu estou falando primeiro, tá bom? Bom, eu queria, primeiramente, parabenizar o trabalho técnico muito intenso, muito legal, com bastante material.
E eu queria que vocês pudessem discutir algumas questões que eu trouxe, que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Bom, a primeira questão é com relação à concorrência. Eu sei que o sistema é um sistema para sistema embarcado bem restrito, bem restritivo, mas vocês chegaram a pensar ou tem esse tipo de preocupação nesse tipo de sistema em kernel? Por exemplo, ao adicionar uma regra, você atualiza a sua fila, né? Essa atualização ela é atômica se você tiver, por exemplo, 2 shells fazendo a atualização dessa regra, você teria problemas no kernel? Cabe. Posso falar? Hoje essas atualizações não são atômicas, você consegue, por exemplo, adicionar a mesma, assim, tanto por parte da atomicidade em si de concorrência, tanto pelo fato, por mais que não seja concorrente, você consegue adicionar 2 regras que sejam iguais, a gente ainda não trabalhou nisso, é uma versão bem simples, mas, assim, eu não vejo um exemplo em que possa ter concorrência, porque, por exemplo, vamos supor que a gente suba uma feature em que existe essa verificação. Na verdade, não, pensando bem, deveria ter, porque, por exemplo, se você faz uma atualização e ainda não terminou de percorrer essa lista, pode ser que durante o momento que você tente fazer, outra possa ir e, assim, vamos dizer, 2 ponteiros percorrendo a lista antes de um ter terminado. Então, podem existir problemas de concorrência, sim. A gente visualiza esse caso, mas ainda não foi implementado nada. A gente focou bem no mecanismo básico mesmo, para que a gente pudesse aí ter o essencial de um firewall, né, mas com certeza esse é um ponto aí que a gente poderia adicionar para melhorar. Isso. Aí, nesse mesmo sentido, uma outra coisa também é que vocês mostraram o código e tudo, enfim, foram bem minuciosos com relação àquilo, e não sei se, acho que não tinha, uma sanitização, né, das strings que vão da ferramenta do IP Lite para dentro do kernel, né? Por exemplo, você supõe que o cara vai colocar lá o IP 10 ponto alguma coisa lá, mas o cara poderia colocar Caesar, entendeu? Alguma coisa assim, né? E aí não tem esse tipo de sanitização, né? Eu acho, né, Fábio? Pode ter um tipo de... Não tem hoje ainda, sim. A gente chama as funções, essas funções do Linux de rede direto. Assim, se a gente fosse fazer um processo de sanitização, a gente iria fazer um processo no próprio AppLite, que é a nossa ferramenta de user space, assim, sanitização de strings mesmo. O professor Lourenço até sugeriu uma ferramenta no início do nosso TG para isso. Mas assim, hoje o tipo de sanitização que é feita é exatamente dessas funções nativas aí de rede do Linux. Ok. E aí é legal que você está bem no ponto interessante aí. A chain, ela tem a regra, enfim, o que é um identificador da regra, tem os endereços IP e as portas, né, origem e destino, mas eu senti falta que não tem nada para você diferenciar se é UDP ou TCP, né, que em geral tem o tipo, né, o address type, né, Sim. E aí, no caso, vocês estão bloqueando as duas ao mesmo tempo, é isso? A gente está fazendo na TCP. A gente no começo pensou em fazer o DP, TCP, IPv4, IPv6, mas a gente decidiu restringir o escopo para IPv4 e só TCP. Tem uma parte ali do kernel que a gente faz, deixa eu chegar aqui, a gente pega só o TCP mesmo. Aqui. Bom, eu vou achar... Aqui, TCP, a gente pega TCP mesmo. Então, mas sim, esse é um ponto de melhoria que a gente poderia fazer, mas a gente fez um escopo ali, digamos assim, a gente fez IPv4, agora fica muito mais tranquilo para alguém fazer IPv6. TCP, a lógica seria muito parecida com o UDP. Então, como eu falei, a gente tentou fazer o essencial para que as outras pessoas possam usar isso de base para fazer releases incrementais lá na comunidade. Só um adendo, a gente fez isso para ser de maneira simples, porque se a gente fizer com TCP, a gente consegue colocar o ponto de interceptação exatamente naquela função IPv4 input, onde a gente teve aquela intuição inicial. Se a gente quiser fazer com o UDP, a gente vai ter que tirar esse ponto de lá e colocar em chamadas na parte do forwarding.
Então, por exemplo, quando você tiver um forwarding de TCP, a gente colocaria uma função para verificar pacotes, tipo assim, TCP, na parte do forward. E a mesma coisa, tipo, por exemplo, tem uma outra função para, por exemplo, quando tiver a parte do forward com o DP. Então, mudaria o ponto de interceptação. E é uma coisa que a gente não focou em investigar no escopo do nosso projeto. Legal. Muito legal. Última pergunta, pessoal. Assim, dado que você tem uma cadeia de regras, né? Em geral, quando você tem uma cadeia de regras, você acaba, para cada pacote, você vai ter que passar por essa cadeia para processar e tal. E você tem um overhead em cima disso, faz com que o throughput total do dispositivo diminua em função de você passar por essa cadeia, né? Vocês chegaram a medir alguma coisa a respeito disso? Olha, a gente não fez análise de eficiência desse projeto. A gente acabou não colocando isso no escopo, porque o professor já tinha feito isso em um projeto semelhante, e ia ser algo que demandaria mais tempo. A gente decidiu focar em publicar, em fazer a participação no Salão de Ferramentas do SPSEG, mas o que a gente pode inferir, baseado, por exemplo, no T800, que é um filtro de pacotes parecido que o professor Lourenço orientou, é que o fato de se tem 2 microcontroladores, né, os dois recebendo pacotes, um com firewall e um sem firewall, o com firewall, ele teve melhor rendimento, porque pelo fato dele dropar o pacote logo que ele recebe, logo que passa da camada de transporte para a camada de rede, ele teve melhor eficiência energética e de consumo de CPU. Então, a gente pode inferir que esse comportamento vai acontecer aqui também. Então, mesmo com o nosso firewall, com essa lista ligada, a gente acha que vai ser melhor do que se não tivesse o firewall, porque o pacote ele faria todo um flow maior dentro do sistema operacional. Assim, a lista ligada foi a ideia base, e se a gente, por exemplo, fosse fazer esse filtro, né, por exemplo, para outros tipos de regra, ou mesmo outro tipo de protocolo, assim, para diminuir um pouco esse overhead, em vez de colocar numa lista ligada, a gente faria algo similar ao NetFilter, que é colocar em chains. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o para regra accept, que a gente vai ter para o drop, e aí a gente percorreria cada lista ligada dependendo do tipo, né? Isso diminuiria um pouco o overhead, porque se, em vez de percorrer uma lista com 30 itens, percorreria com 10, assim, né? Então... Excelente, excelente, pessoal. Muito obrigado, eu acho que estou satisfeito, Lourenço. Passo a palavra de volta. Obrigado, viu, pessoal? Tá mudo, Lourenço. Verdade, me desculpem. Obrigado, Marcondes, novamente, pela disponibilidade, pelas perguntas, pela arguição, né? Vou passar a palavra agora para o Alan. Alan, muito obrigado. É uma honra ter você aqui, né? O Alan é engenheiro da Expressif, né? A gente fica muito feliz de ter essa visão aí do mercado, ver o que a gente está fazendo aqui. Passa a palavra para você, fique à vontade, Alan, para perguntar. Ok, Lourenço. Eu agradeço, né, imensamente a você, ao Eduardo, ao Rodrigo, né, por essa oportunidade, né, por terem me convidado. Realmente é uma honra não só estar aqui presente, mas ver, né, esse sistema, né, o Nurex, que eu já trabalho com ele há algum tempo, né, inclusive aqui na Expressif, né, na empresa que eu trabalho, a gente usa ele, né, porque tem clientes, né, usando ele, não só lá fora, né, aqui no Brasil mesmo, a WEG usa ele naquele carregador automotivo. Então, é um projeto open source que está ganhando, né, espaço. Ele não tem uma grande empresa, né, por trás, assim, bancando, mas tem grandes empresas usando, né? Então, é como o Linux, né, no início, né, também, tinha muita gente usando e pouca gente contribuindo, né? Com o tempo, isso muda, e vocês estão dando o primeiro passo, né, para fazer isso acontecer, né? Então, eu agradeço muito por vocês estarem fazendo isso, né, por essa iniciativa, e que vocês possam, né, criar novos projetos agora, né, não só no ITRA, né, mas que inspire outras universidades também aqui no Brasil para usar o sistema. Bom, em relação
aos comentários da monografia, né, do TCC. Eu já mandei algumas correções, a maioria delas para vocês, né, por e-mail. Na página 19 tem mais um detalhe que eu não comentei e lembrei depois disso, que vocês falam que o FreeRTOS, né, o FreeRTOS, que ele é POSIX. Na verdade, ele não é POSIX, né? Ele tem eu chamo até de API alienígena, né? Que é uma API bem estranha, né? Mas pelo menos como tem muita gente usando, então acaba tendo informações sobre ela, mas ela não é uma API comum. Ele suporta, sim, POSIX, mas é semelhante ao caso do Zephyr também. Não é uma API POSIX completa. E outra diferença é o seguinte, o Nurex, assim como o Linux, né, ele já foi criado para ser POSIX desde o início, né, para ser um sistema Unix, né, digamos assim. Então, essa é a principal diferença, né? Bom, a minha pergunta, né, em relação às quais são os próximos passos aí das funções que vocês querem implementar? Vocês já comentaram, e perguntar exatamente isso, como deixar o sistema também mais eficiente, né? Vocês já falaram, né, da ideia de separar os chains, né, definir por regras separadas. Tem mais, quais são os próximos passos, né, não só na questão de eficiência, né, o que vocês pretendem fazer para deixar mais eficiente, mas também nas funcionalidades, né, quais são as próximas iniciativas, né, quais são os próximos passos. Olha, eu acho que o primeiro é separar, né? A gente recebeu feedback lá de usar I/O Control ou syscalls, então a gente vai estudar esse tópico, que a gente nunca fez isso. Então, é uma das possíveis próximos trabalhos. E outra coisa também é essa questão da lista, né? Deixa eu ver, tem uma parte aqui que mostra do IPLite, do IPTables aqui. O IPTables, ele tem várias chains, né? Então, ele tem uma chain para input, forward, output. A gente fez só uma chain por simplicidade. Então, acho que essa questão das chains também pode ser. Eu acho que a gente vai esperar o feedback, talvez, da comunidade para ver o que eles pedirem, né, na nossa contribuição, e assim a gente vai priorizando. Legal. Só um adendo, alguns Virtualworks, assim, que a gente propôs no TG1, mas que a gente viu que seria inviável de fazer para o TG2, seria a gente conseguir fazer essas atualizações com over-the-air updates, e também a gente conseguir fazer análise de eficiência em si. Assim, só que, assim, pelo dado tempo, a gente não conseguiu implementar essas duas mudanças. Só que pensando aqui agora, até relacionado com a pergunta do professor César, um segundo. Até relacionado com a pergunta do professor César, talvez uma coisa que a gente poderia investigar, perdão, rapidinho, tinha uma água. Uma das coisas que a gente poderia investigar para melhorar exatamente esse ponto da eficiência, como a gente tem poucas regras, a gente tem números e strings bem definidas, por exemplo, drop, accept. Eu imagino que a gente poderia pegar, por exemplo, as informações que a gente quer de um pacote, que são números transformar isso num hash, e talvez bater com um hash de regras que estão armazenadas, porque é tudo bem definido, sabe? Tipo, as strings são bem definidas, os números são bem definidos, então talvez seja uma coisa que a gente pode começar analisando e de trocar de listas ligadas para comparação de hashing, que talvez seja mais eficiente. Sim. Vocês chegaram a analisar como que é feito no Linux? Qual tipo de estrutura que ele usa? Ele usa lista ligada também ou usa outra? Do que a gente tinha visto era lista ligada. Foi até dali que a gente tirou a inspiração de fazer, seguindo essa arquitetura. Sim. Eu creio que não será um problema muito grande, porque, em geral, pelo menos para sistemas mais restritos, né, sistemas embarcados, você não tem uma quantidade assim, muito grande de regras, né? Talvez para o Linux, num servidor, isso poderia ser um pouco ineficiente, né? Seria melhor usar outro tipo de estrutura, né? Em árvore,
P estrela, né? Então, mas, ok. Eu creio que para esse tipo de aplicação, a lista ligada já resolveria, sim. Acho que o professor Lourenço caiu. Opa, não, Ou tô aqui. Ah, tá. Tô quieto aqui mesmo, mas pode continuar. Bom, eu acho que do meu lado é basicamente isso, né? Eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar. Eu já comentei isso com o Eduardo e com o Rodrigo. Eles foram muito criativos, né, e muito felizes, né, na solução que eles implementaram, porque mesmo sem ter trabalhado, né, assim, com sistemas embarcados antes, né, a experiência deles não era com sistemas embarcados, como eles me explicaram, eles usaram de muita criatividade, né, para usar o próprio simulador do NuttX, né, que é rodando no Linux, para conseguir investigar e descobrir qual caminho seguir, né, e conseguiram, né, com louvor, fazer o sistema funcionar. E não só isso, né, agora já estamos contribuindo lá com o projeto Open Source, né, ou seja, mandando a contribuição para o mainline. Isso é muito importante e não só, né, para o nosso projeto, né, para a universidade também é legal ter isso, né, ter alunos contribuindo, né. Durante a minha faculdade, o mestrado, eu contribuía, né, com projetos open source, com o Linux, por exemplo, e foi através disso, inclusive, que eu acabei indo para as empresas, né. Eu trabalhei na antiga Motorola Semicondutores, né, que era Freescale, e depois acabei seguindo nessa área. Então, contribuir com o projeto open source não é bom só para o projeto, é bom para a sua carreira também, porque te dá visibilidade, né? Então, acho legal vocês estarem trilhando esse caminho e servir de exemplo para outros aí na faculdade, na sua universidade. Ok? Lourenço? Opa, perfeito. Alan, novamente, obrigado pelas considerações. Bacana ter essa visão sua. Vamos adiante, eu vou passar a palavra agora para o orientador, Major. Opa, estou aqui. Rafael. A minha parte é bem rápido, né? Já teve até, Tá participou da reunião TG1 e tudo mais, né? Estou acompanhando o projeto. Mas eu só queria registrar aqui os parabéns para os dois. Fico me colocando aqui na época de quinto ano, né? Como é que é a minha cabeça e tudo mais, para ter uma ideia, né, do trabalho que deu fazer isso aí, né? Eu sei que demandou muito gaga-hora por fora aí para conhecer toda essa estrutura e fechar esse projeto. E aí, só lembrando, né, nem todos estão aqui sabem, mas como Menezes é militar, e a Força Aérea ela tem restringido, né, os temas de trabalho de graduação para os militares. Tem que ser uma coisa que tenha a ver com a Força, né, para contribuir. E esse tema não estava entre o rol de temas selecionados. E aí, ano passado, eu estava no CCA Brasília, né, onde tem o CDKE, e tive um trabalhinho para elaborar uma justificativa, conversei lá com a chefia e tudo mais. E, enfim, hoje ver o trabalho pronto assim dá até um prazer, né? Aquele trabalho que me deixaram meio do ano passado não foi à toa, não. Foi um esforço bem empregado, assim. Estou com muita satisfação em ver o trabalho de vocês. Estão de parabéns. Beleza. Excelente. Bem rápido também, mas novamente eu queria elogiar o trabalho do Eduardo e do Rodrigo, né? Porque esse é um trabalho que eu já tenho feito dentro de um projeto maior chamado Baby Trap, que a gente explora vulnerabilidades em ambiente de redes e propõe mecanismos de proteção. E a gente, investigando, a gente percebeu que basicamente não existe implementação de filtro de pacotes para a internet das coisas. A partir daí a gente está implementando tudo que a gente está vendo pela frente, né? Basicamente são duas pilhas que a gente está observando aí, a Lightweight IP e a MTCP. A MTCP é o caso do Zephyr OS, RTOS, do NuttX. A Lightweight IP do Mbed, do
do FreeR, o FreeRTOS da IDF, né, Expressif IDF, né. Então a gente está implementando, está estudando, e assim foi bem conveniente, né. Então a gente já tinha um ponto ali de entrada. Opa, tem um timer aqui. A gente tem mais uns 3 minutinhos. Então, o que acontece? Eu queria parabenizar eles, porque a gente sabe que não é fácil pegar o código de um sistema operacional, correr atrás e fazer essas implementações, entender como que a pilha de protocolos funciona e assim por diante, né? Então, eu parabenizo aí o esforço deles, né? Eu vou fazer só 2 comentários aqui. O primeiro comentário é que eles estão falando Linux, mas eu acho que eles deveriam falar POSIX, né? Então, eles estão falando Linux toda hora, mas na verdade é POSIX. Eu acho que é a intenção que vocês queriam falar desde o início. Estão falando, tem no Linux, na verdade tem no POSIX, né? E o Zephyr OS é um sistema operacional da Linux Foundation. Então, em teoria, o Zephyr OS parece mais com Linux do que com Dantex. Então, na verdade, o que vocês queriam dizer lá atrás e estão repetindo é o POSIX, né? Que é o padrão aberto e tal, né? Sobre um outro ponto é que, de repente, vale a pena a gente pensar em um serviço de filtro de pacotes que são duas aplicações, NetFilter Lite, que é kernel, que a gente vai chamar de kernel, que roda em kernel mode, e o IP Lite, que roda em user space, né? Acho que dentro do kernel mode a gente poderia ter no NetFilter poderia ter uma thread ali, tem que ver de repente a melhor forma de implementar, de modo que você recebe as atualizações, coloca isso numa fila e de forma atômica você faz a atualização, né? Acho que isso ajuda na questão lá da concorrência e tudo mais, né? E o parser para evitar ali a questão no IP Lite lá, o parser só para validar as entradas, né? Alan, fique à vontade. Na verdade, Lourenço, desculpa, eu vou ter que fazer uma pequena correção aí no que você falou. O Zephyr, sim, não criado, né? Foi doado para a Linux Foundation pela Intel. A Intel tinha comprado a Windriver, né, que faz o VxWorks, e junto com ele veio um outro kernel que se transformou no Zephyr. Apesar disso, apesar de estar na Linux Foundation, o Zephyr é menos parecido com o Linux do que o Nurex. O Sim. Nurex é muito mais Ok. parecido com o Linux. Os meninos podem confirmar isso. Legal. Eles trabalharam com isso, eles podem ver essa diferença. Então, assim, praticamente todas as APIs, né, e os subsistemas do Nurex são parecidos com o do Linux. Então, é por isso que eles comentaram que foi fácil, porque eles já tinham certa convivência com o Linux. Correto, Eduardo e Rodrigo? Correto. Tá, tudo bem. Então é só o estilo de codificação que é mais gritante, então. Tudo bem. Tá bom. Então, beleza. Era essas as considerações que eu tinha para fazer. Parabenizo novamente. Agradeço a disponibilidade da banca, a presença de todos. Eu vou abrir aqui. O pessoal que está assistindo, é uma sessão pública. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade agora. Temos, acho que, uns 20 pessoas nos acompanhando aqui, né? Tá, tudo bem. Agora a gente vai pro terceiro movimento e eu preciso que só a banca fique aqui. Eu vou parar a gravação nesse instante. Então, o pessoal está escrevendo no chat.